Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de hidráulica, tá? Nosso curso aqui de agronomia. Hoje nós vamos apresentar os conceitos básicos, né? Vou começar a disciplina de de hidrodinâmica, né? Vou começar a apresentar alguns conceitos. Nós ficamos de ver na última aula que nós tivemos problema, né? A questão do dimensionamento de uma estação de bombeamento. Eu estou com um problema aqui para poder conseguir baixar e editar um vídeo, mas assim que eu conseguir, eu disponibilizo lá no Moodle para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que essa parte será vista. Então, nós vamos dar início agora a uma nova parte, né, da disciplina de hidráulica chamada... nós vimos hidrostática, que agora nós vamos ver a parte de hidrodinâmica, né? Hidrostática estuda, né, só pelo nome, né? Hidro tem a ver com líquido, com água, né? No nosso caso, água, e algo estático é algo parado, sem movimento. Então, seria o comportamento dos fluidos, no caso, a água, em repouso, tá? E agora nós vamos ver a parte de hidrodinâmica. Dinâmica, né, tem a ver com o movimento. Então, nós vamos estudar o comportamento dos líquidos quando em movimento, tá? Nós vamos dar início a essa nova parte do curso. A aula vai ser bem curta, porque eu vou apresentar três princípios básicos, né, conceitos iniciais, para você falar, vou conceituar esses princípios e vou apresentar a forma que ele ocorre e tentar mostrar para vocês de que forma vocês utilizarão na vida profissional de vocês, tá? Vou dar alguns exemplos. Então, a aula não vai ser longa, vai ser curta, e eu vou postar como materiais complementares algumas videoaulas e experiências, tá? Que mostram esses princípios funcionando. Eu vou apresentar dois só agora durante a aula, para facilitar um pouco a compreensão de vocês enquanto eu estou aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês tirarem, tá? E junto com as videoaulas, que essa aula que está sendo gravada será postada lá no Moodle, essas outras videoaulas complementares para um melhor entendimento desse conteúdo, tá ok? Então, vou colocar aqui, apresentar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Não aparece. Vou apresentar aqui. Está aparecendo aí, acho que a minha tela toda, né? Deve estar aparecendo. Eu gostaria só que vocês me dessem uma resposta. Está aparecendo a minha apresentação aqui de hidráulica, não? Se puderem usar o áudio aí, fica mais fácil, que eu não preciso ficar saindo toda hora aqui. Tá não. Oi? Tá não, tá aparecendo. E agora, apareceu? Ainda não. Não? Não. Não está aparecendo a minha apresentação? Veja agora. Agora sim. Então vamos lá, pessoal. Eu vou abrir, veja se abre tela cheia aí. Abriu, né? Abriu. Tá, então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou falar um pouco sobre essa parte de hidrodinâmica, né? E apresentar alguns princípiozinhos básicos, introdutórios dessa área aqui. Então vamos lá, né? A disciplina é hidráulica e a aula é sobre a introdução à hidrodinâmica, né? Então, pessoal, o que é hidrodinâmica, né? A hidrodinâmica é o estudo do comportamento dos fluidos, no nosso caso aqui é o líquido, tá? A água, em especial, em movimento, tá? Eu comentei agora há pouco com vocês, então a hidrodinâmica estuda o comportamento do líquido água em movimento, tá? Nós vamos assumir aqui nesses casos, né, que eu apresentarei para vocês, que a água é um líquido que nós chamamos de líquido ideal. Não é, tá? Um líquido perfeito. Mas ela é próxima, tá? Ela tem propriedades que fazem com que ela seja parecida, mas não é. O que seria esse líquido ideal, né? Que nós vamos assumir? Nós assumiremos que a água é assim. Mas nós sabemos que ela não é perfeitamente um líquido, né? Não é um líquido ideal, tá?
O líquido ideal seria aquele líquido que é incompressível. O que significa isso? Que quando, se eu pegar um volume de líquido, lembra da seringuinha na aula lá de... Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, tá bem aqui, ó. Essa seringa aqui. Né? Tem essa seringa aqui. Se ela estivesse cheia, ó, tá cheia de ar, não tem nada aqui dentro. O ar é um fluido, né? Ó, quando eu aperto, ó, eu vou fechar o êmbolo, eu aperto, ó, o êmbolo sobe e desce. O que é isso? Esse fluido que está aqui dentro, o ar, o gás, o ar atmosférico, é compressível, ele recebe compressão. O volume dele é alterado, né? O volume dessa massa de ar é alterado mediante uma alteração da pressão. Eu aumento a pressão e eu consigo diminuir o volume dessa mesma massa de ar. É a mesma massa que está aqui dentro, só que com volume diferente. Agora tem volume menor, se eu diminuo a pressão, alivio, ó, o volume é maior. Um líquido ideal, isso não aconteceria, eu não conseguiria. Imagine que aqui tem um líquido ideal, eu não conseguiria comprimir isso aqui, o volume não seria alterado mediante alteração de pressão. Essa massa de líquido que teria aqui dentro, se eu apertasse, ó, não ocorreria alteração de volume, ele seria incompressível. A água, ela sofre uma pequena compressão, tá? Ela é muito parecida com o líquido ideal, tá bom? Então, a gente assume que a água é incompressível. Um líquido ideal, ele não deve ser viscoso, não deve apresentar viscosidade, né? O que é essa viscosidade? É aquela propriedade que o líquido tem de quando um corpo passa em movimento, ou quando ele escoa por um objeto, dentro de um objeto, parte das moléculas são arrastadas ou ficam aderidas à superfície desse objeto. Nós assumiremos que a água não é viscosa, tá? Que ela flui com muita facilidade. O líquido viscoso tem dificuldade de fluir. Quando ele passa por um objeto, quando um objeto passa por ele, parte das moléculas do líquido ficam aderidas, tá? Aderidas ao objeto. Isso é viscosidade. Nós assumiremos que a água é um líquido não viscoso, que ele flui com facilidade, ele não se adere a lugar nenhum, ele passa e escoa. Imaginem, o mel é um líquido bem viscoso, um exemplo aqui. Pega o vidro de mel e vira assim, ó. Vira o vidro de mel. Ele vai derramar de uma vez? Não. Ele vai começar a se movimentar aos poucos e aí ele começa a pingar. Isso é devido à viscosidade do líquido. Mel, tá? Da substância mel. Óleos são assim, né? Os óleos que a gente usa para lubrificar, né? Tem essa certa viscosidade, eles ficam aderidos à superfície dos objetos. Por isso que a gente usa óleo lubrificante, porque eles formam um filme, uma camada em cima do objeto, protegendo, né, contra atrito, reduzindo o atrito entre objetos, tá? Graxa, óleo, são substâncias viscosas, tá? Tem alta viscosidade. E essa viscosidade se altera conforme a temperatura. Se eu aquecer o mel e virar o vidro novamente, aí ele escoa com mais facilidade. Mas ele ainda assim não sai imediatamente do tubo. A água, ao contrário, se eu tivesse esse copo aqui, ó, né, cheio de água e virasse ele, a água sairia toda do copo, né? Por quê? Porque a viscosidade da água é muito pequena. Existe, mas é muito pequena. Então, nós assumiremos que ela não tem viscosidade, tá? E outra característica dos líquidos ideais, do apontador, é que eles possuem um escoamento estacionário. O que quer dizer? Que se eu comparar em dois pontos de um sistema, né? Imagina um tubo. Eu tenho dois pontos dentro de um tubo onde está passando água. Nesses dois pontos, se eu comparar a densidade, né, do líquido, o volume do líquido, tá? Nós não devemos ter alteração. Ele não sofre alteração de densidade nem do volume, tá? Esse líquido ele não pode sofrer essas alterações. É como se ele não alterasse, tá? O seu volume e a sua densidade. É a mesma em todo o sistema, tá? Isso a gente chama de escoamento estacionário, tá bom? Deixa eu sair aqui que apareceu alguém aqui. Deixa eu só... Apareceu aqui a Marina Silva. Aqui. Vamos lá.
voltando aqui à aula, tá bom? Então, o primeiro conceito que a gente vai ver aqui na hidrostática é a vazão de um líquido, né? Alguém aí tem noção do que é a vazão ou não? O que é a vazão? Quando a gente fala em vazão, a gente está falando sobre o quê? Ninguém se arrisca aí? Então, pessoal, vazão, né? Quando a gente fala em vazão de um líquido, é a determinação de uma razão estabelecida entre o volume, um volume determinado do líquido, e o tempo que ele demora para escoar, né? Para ocorrer o escoamento dentro de um sistema, tá? Então, vazão é isso, é a razão, né? Existente entre um volume, um determinado volume de líquido, tá? E o tempo que ele demora para passar, né? Esse volume demora para passar por um determinado local. Por exemplo, uma torneira aberta, né? Quando eu abro uma torneira, eu vou determinar a vazão, né, dessa torneira, tá? Aí nós vamos lá medir a vazão, que é muito simples, né? É só vocês pegarem algum recipiente para coletar o líquido, né, a água que está passando pela torneira, e marcar o tempo que aquele líquido saiu pela torneira. Aí eu tenho a vazão. Imagina que vocês pegam um balde, abrem a torneira e vem, colocam o balde debaixo da torneira, e no mesmo momento que vocês colocam o balde, que a água começa a cair dentro do balde, vocês acionam o cronômetro. Aí vocês esperam 1 minuto. Depois de 1 minuto, vocês retiram o balde debaixo da torneira, e aí vocês vão medir a quantidade de água coletada, né, em 1 minuto. Aí vamos dizer que vocês conseguiram lá 5 litros de água. Qual é a vazão dessa torneira? 5 litros por minuto. É a quantidade de água que passa, né, a quantidade do líquido que passa por um determinado local. É a quantidade, é o volume de líquido deslocado por um local em uma determinada quantidade de tempo. Isso é vazão. Bem simples, né? E esse é um conceito que vocês vão usar muito, principalmente em irrigação. Vazão, tá? É um conceito simples de entender, vocês intuitivamente já sabem o que é vazão, tá? A irrigação, quando vocês forem fazer um dimensionamento de um sistema de irrigação, vocês vão ter que saber, a primeira coisa, que, por exemplo, irrigação por aspersão, sistemas pressurizados, vocês vão ter que saber qual é a vazão dos emissores, lá, dos bicos, que vão jogar a água na tua lavoura, que vão derramar a água, vão aspergir, ou vão borrifar, nebulizar, o que for, que vão jogar a água que você precisa, que vai fornecer a água no sistema que você deseja irrigar. Você tem que saber a vazão desses emissores, tá? Quantos litros de água por minuto, quantos metros cúbicos por minuto, quantos litros por hora, tá? Vazão, eu consigo, essa razão entre volume e tempo. Independe da unidade de volume, independe da unidade de tempo, tá? Pode ser volume, pode ser litros, pode ser metros cúbicos, pode ser até vazão de massa, né? Poderia ser até toneladas, né? Poderia usar quilos em vez de, né, massa em vez de volume, tá? Isso também é vazão, tá? E o tempo pode ser minuto, pode ser segundo, pode ser hora, pode ser dias, tá? Isso é vazão. Se eu conseguir determinar a quantidade de líquido, tá? Um volume, uma massa de líquido que passa por um local num determinado tempo, eu tenho a vazão daquele sistema, daquela quantidade de líquido, né? A vazão daquele sistema funcionando, tá? E vazão também pode ser dada, pessoal, por uma outra forma. Pode ser o produto entre a área onde um líquido está passando. Se eu conseguisse fazer um corte na secção, imagine aqui, ó, isso aqui é um tubo, né, um cano, onde passa líquido, água aqui dentro. Eu poderia determinar a vazão desse sistema quando a água está passando por uma outra fórmula, tá? Que seria a área vezes a velocidade. Eu também determino vazão assim, tá? E muitas vezes, em muitos casos, vocês vão usar essa equação, tá? Para determinar a vazão, que é a área da secção transversal, como se eu cortasse esse tubo aqui, ó. Cortei ele, aí estou vendo aqui, essa área aqui, ó, essa área do meu tubo, e a velocidade que o líquido escoa aqui dentro, isso também me dá a vazão, tá? Um exemplo, né, a torneira aberta,
eu vou lá e consigo fazer a medição, tá? Da vazão da torneira, de um cano derramando água, tá? Vocês vão trabalhar muito, né, na irrigação, com essa questão da vazão, lá quando vocês forem escolher os emissores que vocês vão utilizar lá no sistema de irrigação, o conjunto motobomba que vai ser utilizado no sistema de irrigação tem que ser dimensionado, tá? Para atender a vazão. Quando vocês forem escolher, vocês vão ver, vai passar por uma série de cálculos, tá? Mas no final, quando vocês forem escolher o conjunto de motobomba, ele tem que atender a duas coisas. A altura manométrica de trabalho, que tem a ver com pressão, lâmina de coluna d'água, né, ou metros de coluna de água, a unidade de pressão que a gente usa em irrigação, tá? A altura manométrica de trabalho, né, a quantidade, a pressão que ele tem que funcionar e a vazão que a bomba tem que ter. Então, vocês vão precisar da pressão e da vazão para poder atender o seu sistema de irrigação que vocês dimensionaram lá. Vocês vão ver que a gente começa de trás para frente, começa com a escolha do bico emissor, porque esse emissor tem que ter uma vazão que atenda a demanda hídrica do solo, tá? Nós vamos, deixa eu, só um minuto aqui, que acho que entrou mais alguém aqui. Deixa eu abrir aqui e voltamos lá. Então, quando eu for escolher, né, esse sistema, esse conjunto motobomba para atender meu sistema, eu vou ter que saber a vazão do bico lá em cima, quantos bicos eu tenho funcionando ao mesmo tempo, tá? Aí eu tenho que somar a vazão de todos esses emissores e a bomba que eu vou utilizar no meu conjunto motobomba tem que ser capaz de atender aquela vazão com uma determinada pressão de trabalho, tá? Tem que ter uma pressão, fornecer uma certa pressão de trabalho e atender a vazão dos bicos, lá dos emissores que eu for utilizar. Na irrigação isso vai ficar bem mais claro, tá? Mas aí eu deixei uma perguntinha aqui, que seria a seguinte, né? Vocês nunca viram, ou alguns já viram, né, nos sistemas dos conjuntos motobomba aqui da região, que fazem irrigação nas áreas das várzeas irrigadas, aqui onde agora, nesse momento, está sendo produzido arroz. Mas no período da seca é produzido soja, melancia, milho, feijão, tá? Esses sistemas, né, esses conjuntos motobombas, eles tiram água, né, de dentro do rio e jogam nos canais lá dentro da lavoura. Nós temos um sistema de irrigação aqui um pouco diferente, não é um sistema por condutos forçados, não passa por dentro de tubos, né, não é esparramado pela área pressurizada dentro de tubos, é por canais abertos, né, sem pressão. Então, esses sistemas, eles utilizam o conjunto de motobombas com uma elevada vazão, né? Ou seja, uma elevada quantidade de litros por tempo, né? Essas bombas são bombas que conseguem retirar muita água, né, dos leitos dos rios, dos canais lá dos rios, de corpos d'água, represas, ou que seja, e jogar dentro da área da lavoura. No vídeo que eu vou mostrar para vocês, do dimensionamento do conjunto da estação de bombeamento lá, né, para dimensionar a balsa, né, que vai sustentar toda a estação de bombeamento, eu mostro duas bombas que nós temos aqui um conhecido nosso na cidade, que trabalha com isso, que são bombas de alta vazão. Para vocês terem uma ideia, essas duas, são duas bombas, elas juntas conseguem, prestem atenção, olha a vazão dessas bombas. Elas têm uma vazão aí que chega a 15 metros cúbicos por segundo. Tem noção do que é isso? 15 metros cúbicos em 1 segundo, né? Todo mundo sabe que é 1 metro cúbico de água, né? 1000 litros de água. Agora, vocês imaginem duas bombas ligadas, né? São ligadas em paralelo uma com a outra. Essas duas bombas ligadas, elas conseguem tirar do rio 15 mil litros de água em um segundo. Você faz assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 segundos você enche uma piscina enorme de água. Então, olha a vazão dessas bombas, tá? Olha a vazão. O volume de água que essas bombas conseguem captar em um único segundo. 15 mil litros, né? Então,
Tá aí uma ideia do conceito vazão, né? Tem bombas, nós temos bombas, essas bombas menores que a gente acha em casa que eu preparo aí, a vazão delas aí é coisa de 2.000 litros por minuto, né? 2 metros cúbicos por minuto, né? Então, quer dizer o quê? Para achar a vazão em segundo, eu teria que dividir os 2.000 litros, os 2 metros cúbicos, né, por 60. Aí eu tenho a vazão em segundo. Agora, imagine essas bombas que eu comentei que conseguem jogar 15 metros cúbicos em um único segundo, em um minuto, né? Quanta água essa bomba não tiraria, né? Qual é a vazão, né? Quanto líquido ela não consegue retirar de um local e mandar para outro, tá? Então, vazão é isso, bem simples de entender, né, pessoal? Eu disse para vocês no dia vazão de uma mangueira, como é que vocês fariam, né? Vocês teriam que coletar o líquido, tá? Coleta o líquido e marca o tempo que vocês estão coletando o líquido. No momento que vocês param de coletar o líquido, vocês param de marcar o tempo. Aí vocês têm ali aquele tempo, né? É só dividir a quantidade de água, o volume de água que vocês coletaram pelo tempo que vocês têm a vazão daquela mangueira. Qual é a outra forma, professor? Eu não tenho cronômetro, né? Eu não tenho um balde. Tem algum outro jeito de eu medir? Tem. Olha a outra fórmula aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Se eu vou lá e meço a área do cano, né, da mangueira onde está saindo o líquido. E se eu tivesse como medir a velocidade com que esse líquido está passando lá dentro, tem equipamentos que medem isso, né? Vou mostrar para vocês nas aulas. Eu tenho um ultrassom aqui que mede vazão, que ele, na verdade, ele mede apenas a velocidade com que o líquido passa dentro do tubo, né? Se ele conseguiu medir a velocidade, por uma relação que eu faço com a área, né, eu faço só esse cálculozinho aqui, ó. Eu tenho a área, eu sei a área do tubo e eu sei a velocidade que o líquido está escoando. Eu calculo o produto, multiplico a área pela velocidade e eu tenho automaticamente a vazão também. Então, é outra forma que eu poderia calcular a vazão, ok? Bom, na segunda parte aqui, nós vamos ver um outro conceito aqui, relacionado à equação da continuidade. Presta atenção aqui agora, pessoal. Isso aqui é importante quando vocês forem dimensionar a tubulação dos sistemas de irrigação, tá? Prestem atenção, que vocês vão ver que a tubulação do sistema de irrigação varia. Nós temos diferentes medidas de tubos no sistema de irrigação, diferentes medidas de condutos, tá? De diâmetro de tubos dentro de um sistema. Tá? Vocês vão entender por quê. Essa equação da continuidade me diz o quê? Que a vazão, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo da vazão, tá? Me diz que a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2. Vamos pensar aqui, ó. Aqui, ó. Ponto 1, ponto 2. Ponto 1, ponto 2. A equação da continuidade me diz que a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2. Ora, vamos pensar. O líquido, no nosso caso aqui hipotético, não é ideal, quer dizer, ele não sofre compressão. Eu não consigo alterar o volume dele aqui dentro desse sistema, tá? Ele não altera o volume, a densidade dele não se altera, tá? Então, se eu tenho uma quantidade de líquido que está passando aqui, essa mesma quantidade de líquido vai continuar fluindo pelo tubo e vai ter que sair aqui. Imagine que isso aqui é a entrada do sistema. E aqui nesse local, ó, por essa areazinha aqui, ó, essa área, esse volume aqui, ó, esse volume aqui, tá? Nós temos aqui uma largura, ó, desse tubo, e nós temos toda a área que esse tubo ocupa. Então, aqui dentro eu tenho um determinado volume de água, existe uma vazão aqui, X, tá? Um determinado volume de água que está bem dentro desse espaço aqui, ocupando esse volume do sistema. E ele está entrando, e continua entrando água aqui. Como a água não é compressível, e esse tubo, tá? Esse tubo não sofre alteração, quer dizer, ele não se dilata, ele mantém o mesmo diâmetro, ele não vai sofrer, não vai aumentar o volume. Ora, então a mesma quantidade de líquido que entra aqui tem que ser a mesma que vai sair lá, tá?
A mesma quantidade que está entrando tem que ser a mesma quantidade que está saindo. Por quê? Porque se entrar mais aqui do que sai aqui, esse sistema vai estourar. Os tubos, né, não vão aguentar e vão estourar. Mas isso não vai acontecer, tá? Os tubos não vão aumentar o volume. Então, se consegue entrar aqui, vamos dizer, 1 litro por segundo, tem que sair aqui automaticamente 1 litro por segundo. Quer dizer o quê? Que a vazão do ponto 1, a vazão 1 litro por segundo no ponto 1 tem que ser igual à vazão de 1 litro por segundo no ponto 2, tá? Independente de quê? O que tem de diferente nesse tubo aqui agora, ó? A espessura do tubo, ó, tá? A espessura. Esse tubo é mais grosso aqui, ele é mais fino aqui, tá? Mesmo tendo diferenças, preste atenção, mesmo tendo diferenças na espessura do tubo mais grosso, mais fino, aqui, ó. Esse tubo é mais grosso, esse tubo é mais fino. Se eu aplicar uma determinada força aqui está cheio de água, a quantidade de líquido, o volume de água que eu desloco aqui dentro tem que ser o mesmo volume de água que vai sair aqui, ó. A vazão que eu tenho no sistema aqui, quando eu empurro o êmbolo com água, é a mesma vazão que eu tenho saindo aqui pelo bico do tubo, porque tudo que eu comprimo aqui, todo líquido que eu desloco aqui dentro, tá? Tem que sair por aqui. E esse sistema não vai inchar e explodir, tá? Então, ó, imagine que tem água saindo aqui, ó, estou comprimindo e o líquido está saindo. A vazão aqui é igual à vazão aqui, ó, ponto 2 aqui, ponto 1 aqui, ó, tá? Então, ó, a vazão é igual, beleza? Independente do diâmetro do tubo. É isso que a equação da continuidade me diz. Só que, quando eu mudo o diâmetro do tubo, acontece alguma coisa com esse líquido para poder continuar saindo o mesmo volume, para ter a mesma vazão. O que será que acontece, pessoal? Digam aí, o que acontece com o líquido? O que vocês acham que acontece com esse líquido? Para sair lá a mesma quantidade de líquido que entra do outro lado. Ele se comprime? Não se comprime. O líquido é ideal. O líquido não se comprime. Lembra? É incompressível. Não pode se comprimir. Mas alguma coisa tem que acontecer com ele, né? Porque se eu tenho a mesma quantidade, olha aqui, a grossura desse tubo e olha a grossura desse aqui. E a mesma quantidade de líquido que está passando aqui agora, ó, está passando líquido, está saindo aqui. Alguma coisa tem que acontecer com esse líquido aqui dentro. Sabe o que acontece? Altera a velocidade com que esse líquido passa aqui e com a velocidade com que esse líquido passa aqui. Aonde será que o líquido passa com maior velocidade? Aqui, tá? Aqui no tubo fininho, no tubo de menor diâmetro, de menor espessura. Por quê? Porque a quantidade de líquido que passa aqui é a mesma que está passando aqui. Só que para fazer passar aqui a mesma quantidade de líquido num diâmetro bem menor, eu tenho que aumentar a velocidade com que esse líquido vai passar aqui. Então, quando eu tenho diferenças, presta atenção, quando eu tenho diferenças, tá, de diâmetro de tubo e a vazão é igual no sistema, a velocidade com que o líquido passa no diâmetro de tubo menor é maior. E essa é uma relação diretamente, tá? Aliás, peraí. Essa relação é inversamente proporcional, ou seja, à medida que diminui, ó, maior, menor, diminuiu, à medida que diminui a espessura do tubo, aumenta a velocidade com que o líquido escoa, com que o líquido flui ali por dentro. Então, uma relação diretamente, aliás, eu estou confundindo, inversamente proporcional. Se eu diminuo a espessura, eu aumento a velocidade de escoamento. Tá? Se eu diminuir a espessura do tubo, a velocidade com que o líquido vai passar ali dentro é maior. Eu vou mostrar uma experiênciazinha, uns videozinhos complementares, vocês vão entender isso. Imaginem que vocês têm um tambor de 200 litros cheio de água, e lá
No pé do tambor, você coloca duas mangueiras, né? Duas mangueiras na mesma altura. Para cima daquelas mangueiras, as duas estão no mesmo nível horizontal. Para cima deve ter a mesma altura de coluna d'água. Teorema de Stern. A pressão de líquido sobre aqueles dois pontos é igual, porque eles estão na mesma altura horizontal. Olha lá, segunda aula de hidráulica, lá, teorema de Stern. A pressão do corpo, né, no líquido é diretamente proporcional à altura de coluna d'água que tem sobre ele. Tem o tubo ali, tem a mesma quantidade de água em cima dos dois tubos, só que um é um tubo grosso e o outro é um tubo fininho. E eles estão tapados. Se eu soltar, tirar a tampa desses dois tubos, a água vai sair ali, ó. Sabe o que vai acontecer com o tubo mais grosso? O jato de água vai sair e vai cair mais próximo do tambor. No tubo mais fininho, o jato de água sai e vai percorrer uma distância maior. Mas a vazão dos dois tubos é igual, tá? Porque a velocidade com que ela sai é diferente. Tá? Então, a velocidade é diferente. Você vê que um jato vai cair mais perto e o outro jato vai mais longe. Tá ok? Por quê? Porque a velocidade se altera à medida que o diâmetro do tubo diminui. Então, em tubos de diâmetro pequeno, a velocidade com que o líquido passa dentro aumenta. Tá? E vocês vão usar isso em irrigação quando vocês forem dimensionar as linhas de recalque, né? As linhas de sucção, né? A linha principal do sistema de irrigação pressurizado. Vocês vão ver que vai ter que ter diferenças de espessura nos tubos, para que a velocidade com que o líquido passa ali dentro, com que a água passe por esse sistema, seja mantida entre 1 e 2 metros por segundo. Nós vamos entender isso na irrigação. Por que o líquido que flui, a água que flui no sistema de irrigação, não pode exceder a velocidade de 2 metros por segundo. Então, o líquido tem que passar dentro do sistema de irrigação sempre entre 1 metro por segundo e 2 metros por segundo. Abaixo de 1, né, a velocidade é muito lenta, eu vou ter problema no sistema. Acima de 2 metros por segundo, a velocidade é muito alta, eu vou ter problema no sistema. Então, o líquido tem que estar sempre ali, entre 1 e 2 metros por segundo, escoando nessa velocidade, entre 1 metro e 2 metros por segundo. Então, eu vou ter que ficar alterando a espessura do tubo, tá? Em função do quê? Da vazão, da quantidade de água que passa por dentro do tubo, eu vou ter que aumentar ou reduzir o diâmetro do tubo para que eu consiga fazer com que a água que escoa ali dentro escoe com a velocidade entre 1 e 2 metros por segundo, tá ok? Então, essa equação da continuidade me diz o quê? Que o volume de líquido que escoa por dentro de um sistema, dentro de tubos, mesmo que as espessuras sejam diferentes, o volume é o mesmo. Tá? O volume de líquido que entra no ponto do sistema é o mesmo que tem que sair do outro. E se existem diferenças entre a espessura do tubo, tá? Se existe diferença entre a espessura do tubo, a velocidade com que o líquido escoa é alterada, para que a mesma quantidade que entra num tubo de diâmetro maior seja a mesma quantidade que saia no diâmetro de tubo maior, para que a vazão nesse diâmetro de tubo maior seja a mesma vazão no tubo de diâmetro menor, tá? A velocidade com que o líquido escoa num tubo de diâmetro maior é menor, e a velocidade com que o líquido escoa num diâmetro de tubo menor é maior, tá? É isso que a equação da continuidade me diz. E é assim que eu calculo, ó, né? Lembra que eu falei que volume poderia ser dado por aquela forma, a vazão poderia ser dada pela razão entre o volume e o tempo? E também pode ser dada pela área e a velocidade. Então, quando a gente for estudar a continuidade de líquidos, né, para mencionar a espessura do tubo no sistema de irrigação, nós vamos utilizar essa equação aqui, ó, tá? Porque a velocidade eu vou determinar, a velocidade com que eu quero que o líquido escoa ali dentro. Aí eu vou aplicando a velocidade, tá? A velocidade que eu quero, eu vou descobrir o melhor diâmetro de tubo para utilizar, para que a velocidade fique entre 1 e 2 metros por segundo, tá? Então, a equação que eu uso é essa, tá? É a equação da continuidade, que a área 1
vezes a velocidade 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. Olha, se a área aqui, presta atenção, se a área aqui é maior e a área aqui é menor, alguma coisa tem que ser alterada. A velocidade é alterada, entenderam? Diminuo a área, diminuo o diâmetro do tubo, aumento a velocidade. Se eu aumento a área, aumento o diâmetro do tubo, eu faço o quê? Reduzo, diminuo a velocidade. Beleza? Deu para entender isso? Digam aí, pessoal. Tem mais ninguém aí? Até que deu. Oi? Diga aí que não deu para ouvir. Deu para entender, assim. É meio complicado. Assim como? Assim, mais ou menos? Deu para entender. Ó, presta atenção. Eu tenho 2 tubos diferentes. A mesma água que entra no tubo está indo para o outro. Está ligado um com o outro. Um é largo e um é fininho. Olha aqui a seringa. Esse é grosso, esse é fino. Mas a mesma quantidade de água que está aqui, imagine que a água é essa parte preta do endo, ó. A água está indo para lá, está indo para lá, ó. Ela vai ter que sair aqui, ó. Então, se a mesma quantidade de água que está passando aqui tem que ser a mesma que está saindo aqui, porque a vazão é igual, ora, a velocidade com que o líquido tem que sair aqui no tubo tem que ser muito maior para que a mesma quantidade de água saia aqui. Então, quando você tem tubos de diferentes diâmetros, de diferentes larguras, tá? Você tem áreas dentro do tubo, um tubo mais grosso tem uma área, uma secção transversal, a área é maior, ó. Olha a área desse tubo aqui mais grosso, é tudo isso daqui, ó. Olha a área desse tubo mais fino, é só essa coisinha aqui, ó. Tá vendo? Essa é a área onde a água vai passar e essa é a área onde a água vai passar. Mais grosso, mais fino. Para a mesma quantidade de água passar aqui por dentro, tá? Desse tubo, a velocidade com que ela tem que sair aqui tem que ser muito maior para poder sair. Imagine que entra aqui, ó, 10 litros de água num segundo. Tem que sair aqui 10 litros de água, tá? Por segundo. Só que a velocidade com que a água vai ter que sair aqui para conseguir sair os 10 litros tem que ser muito maior do que aqui. Se, presta atenção, imagine que a velocidade de escoamento aqui dentro é de 1 metro, a velocidade, 1 metro por segundo. Quer dizer que a água anda 1 metro dentro desse tubo em 1 segundo. E aí esse tubo tem a metade da área desse tubo. Tá? Vamos imaginar que ele tem metade. Aqui ele é bem menor, mas imagine que ele tem metade da área. Se a velocidade aqui no tubo era de 1 metro por segundo, e a relação é inversamente proporcional, presta atenção. Se a velocidade aqui é 1 metro por segundo, tá? E aqui tem metade da área, quer dizer que ele é menor, tem metade da área que vai passar o líquido. A velocidade tem que dobrar. Então, o líquido tem que sair aqui a 2 metros por segundo, para que a mesma quantidade de água, o mesmo volume de água que está passando aqui, saia por aqui. Se eu reduzo pela metade o diâmetro, eu dobro a velocidade com que o líquido escoa. Se eu reduzo em 10 vezes o diâmetro do tubo, a área do tubo, diâmetro não, a área da seção transversal, eu aumento a velocidade de escoamento em 10 vezes, tá? É inversamente proporcional. Se eu reduzir a área do tubo, né? Ó, eu reduzi, o tubo era grosso, de repente ele fica fino, e ele reduzir essa área 10 vezes em relação, o tubo fino é 10 vezes menor, tem uma área 10 vezes menor do que o tubo grosso, o tubo mais largo, a velocidade com que o líquido vai passar pelo tubo fino é 10 vezes maior do que a que ele passa pelo tubo grosso, tá? Então, é essa a explicação. Quando o líquido passa num tubo mais largo, uma área maior, a velocidade é menor. Quando ele caminha por um tubo mais fino, a velocidade aumenta, tá? E a diferença, né, da redução do aumento da velocidade é diretamente proporcional à redução ou aumento da área de dentro daquele tubo onde o líquido está passando, tá bom?